E aí galera, beleza? Eu aqui mais uma vez. Hoje eu vou falar sobre livros de magia. Na realidade serão 3 vídeos. Esse aqui é o primeiro de uma série de 3 vídeos, onde o primeiro é sobre os primeiros livros que você deve ler sobre magia. O segundo vídeo vai ser sobre o que é magia, qual a diferença de magia branca e magia negra. E o último vídeo vai ser só sobre Lourenço Prado e por que você tem que ler Lourenço Prado. Esses 3 vídeos vão estar aqui disponíveis, um por semana, né? Vou ver como é que eu vou fazer para colocar esses vídeos aqui no YouTube. Esse é o primeiro de uma série de 3. Antes de eu começar a falar sobre os primeiros livros que você deve ler sobre magia, eu vou falar sobre os 6 livros mais comentados na internet e também que provavelmente são os de mais fácil acesso, né? Ou pela popularidade, ou porque vende até em banca de jornal, depende do lugar onde você está. Ou porque foi muito publicado esses livros. Eu vou falar por que você não deve começar por esses livros, apesar de alguns desses livros serem muito bons. Bom, o primeiro livro que eu vou comentar é o livro de São Cipriano. O livro de São Cipriano existem várias versões, existe o capa preta, existe o capa de aço, tem um verdadeiro livro de São Cipriano. Ele foi muito divulgado, vendido até em bancas de jornal. Outro livro também que é muito comentado é o Cruz de Caravaca. Cruz de Caravaca também tem vários, capa preta, capa verde, o verdadeiro livro de Cruz de Caravaca, existem várias versões por aí. Terceiro livro também que é muito comentado nos meios ocultistas, entre várias pessoas, é o Dogma e Ritual de Alta Magia, do Eliphas Levi. Muito comentado, várias pessoas compraram, ele é muito... E acredito que a editora Pensamento está até lançando um livro agora que é um livro comemorativo do Dogma e Ritual de Alta Magia. O quarto livro que eu vou falar, na verdade são 2 livros, um é o Livro da Lei e o outro é o Liber 777 do Aleister Crowley. Não confundir esse Liber 777 com outros Libers 777 que você vai ver por aí em algumas organizações. Esse é do Aleister Crowley. O quinto livro vai ser As Clavículas de Salomão. Isso, a Clavícula de Salomão é muito divulgada nos sites, tem vídeos sobre ele, muito divulgado. E o sexto livro seria o livro de magia sagrada, o livro do ritual do Santo Anjo Guardião do Abra Merlin, também muito comentado. Esse daí são os tops de listas. Caso você for fazer alguma busca no Google, todo mundo vai falar sobre esses livros aí. E agora eu vou falar porque você não deve começar a ler, não devem ser os primeiros livros que você deve ler, apesar de serem livros muito bons, não devem ser os primeiros livros que você deve ler, você tem que ler outras coisas antes. Bom, agora eu vou falar por que você não deve ler o livro de São Cipriano como seu primeiro livro de magia. Primeiro, nele reúnem-se vários tipos de magia, inclusive de matar gato, de arrancar olho do gato, e não é algo muito bom para você começar a aprender logo de início. Não é recomendado e é um livro assim curioso, é interessante você ter na sua biblioteca, mas não é um livro legal assim para você praticar ou ter como uma referência de magia, Não é um livro muito bom. Bom, segundo livro é o livro Cruz de Caravaca. Por que não é muito bom? Na verdade, o Cruz de Caravaca é uma série de orações da Igreja Católica, de várias igrejas, de várias religiões diferentes, misturado com simpatias, com ladainhas, com canções, tudo misturado. E cada um lança a sua. Se fosse para indicar algum, eu indicaria o Cruz de Caravaca da editora Pensamento, que é um de capa azul. Não sei se a editora Pensamento continua publicando, porém esse de capa azul ele pode ser encontrado nos sebos. Terceiro livro é o Dogma e Ritual de Alta Magia. Esse Dogma e Ritual de Alta Magia ele é muito bom, mas não deve ser o primeiro livro que você deve ler, ter como referência, assim, não é o primeiro livro que você deve ler de magia. Por quê? Porque você tem que saber, para você entender esse livro, você tem que entender um pouquinho de astrologia, de alquimia, você tem que entender um pouquinho de hebraico, de tarô. Esse livro ele foi feito de forma para que os discípulos do Eliphas Levi entendessem, Não é para qualquer um entender. Então uma hora ele fala uma coisa, daqui a pouco ele rebate aquilo mesmo que ele falou, ele se contradiz em alguns pontos, justamente para que
as pessoas que não estão preparadas, as pessoas não iniciadas, não entendam o livro dele mesmo. Então não é o primeiro livro que você deve ler de magia, apesar de ser um livro ótimo. Se for adquirir algum livro, Dogma e Ritual de Alta Magia, eu vou indicar que você compre o da editora Pensamento, e você só vai entender isso no terceiro vídeo, né? Como eu disse, é uma sequência de 3 vídeos, e no terceiro vídeo você vai entender por que eu indico o livro Dogma e Ritual de Alta Magia da editora Pensamento. O quarto livro é o livro da Lei e o Liber 77 do Aleister Crowley. Esses 2 livros, né, são 2 livros, às vezes é vendido os 2 juntos, né, depende de como é a editora. Esses livros, eles não devem ser os primeiros livros que você deve ler. É um item curioso para ter na biblioteca, mas você tem que ser realmente um adepto do Aleister Crowley para entender. Tem que fazer parte de alguma escola, alguma organização, ou ter algum mestre que te indique nesse caminho, senão você vai se perder no meio do livro do Aleister Crowley. Então não é um livro para principiantes, e é bom você estar alinhado com as ideias dele para você poder seguir esse livro, apesar de serem 2 livros fantásticos. Esse Liber 777, inclusive, ele tem várias tabelas de astrologia. Na verdade, ele é uma série de tabelas de astrologia, cabala, tarô. É fantástico esse livro. Bom, o próximo livro é o Clavículas de Salomão. Clavículas de Salomão é outro livro complicadíssimo para quem não faz parte desse meio. É interessante ter ele, principalmente se você mexe com radiestesia, se você mexe um pouquinho com magia de talismãs, de pentáculos, é interessante ter ele, mas não é o primeiro livro que você deve ter. Se for para indicar algum tipo de tradução, algum tipo de livro das Clavículas de Salomão, eu vou te indicar algum que seja feito pelo MacGregor Mathers. MacGregor Mathers, que foi o fundador da Golden Dawn, e que nesse livro ele coloca inclusive os salmos da Bíblia que você tem que utilizar quando for fazer as Clavículas de Salomão. É interessantíssimo esse livro, mas não é o primeiro livro que você deve ler. O último livro é o livro da Magia Sagrada, o livro do Santo Anjo Guardião. É um bom livro para ter em casa, mas não é o primeiro livro que você deve ler. É bem maçante a leitura. Para você praticar esse ritual do Santo Anjo Guardião, você vai se dedicar de 6 meses até 2 anos para conseguir fazer essa invocação. É um livro bem complicado para quem quer começar na magia, mas é um livro bom para ter na biblioteca. Bom, agora você deve estar se perguntando que livro que eu vou indicar para você, uma vez que eu falei dos 6 livros mais comentados da internet e falei que você não deve ter esses livros como primeira leitura sobre magia. O que você acha que eu vou indicar para você? Bom, pela capa do vídeo você deve estar pensando que você deveria ler a Bíblia. Bom, realmente a Bíblia é um ótimo livro para você ter. Para mim é um tratado de magia a Bíblia. Mas eu não vou te indicar como primeira leitura a Bíblia não, apesar de ser um ótimo livro para ter na sua biblioteca. Se for ter também uma Bíblia, tem a Bíblia de Jerusalém, que é ótima e é utilizada pelos seminaristas que estudam aqui em São Paulo. Bom, o primeiro livro que eu vou indicar para você é o livro Alegria e Triunfo. Muitas pessoas vão falar para você que o livro Alegria e Triunfo é um livro de autoajuda. E no terceiro vídeo, daqui a 2 vídeos, eu vou te mostrar que esse livro é um livro fantástico para quem quer começar a estudar magia. Acredito que é o melhor livro para todas as pessoas que têm problemas, que querem resolver problemas, que querem melhorar não só a sua vida, como a vida de outras pessoas e começar a entender como o mundo funciona. O segundo livro que eu vou indicar para vocês, na realidade são 4 livros, é uma coleção de 4 livros, que é o Nossas Forças Mentais, do Prentice Mulford. Também considerado livro de autoajuda, mas não é um livro de autoajuda, é um dos melhores livros sobre poder da mente e magia que você vai ler na sua vida. Ele é citado 4 vezes, no Prentice Mulford ele é citado pelo menos 4 vezes no livro O Segredo, da Rhonda Byrne, e para mim, eu acredito que só a introdução, só o primeiro capítulo do Nossas Forças Mentais, do primeiro volume, ele é muito superior a todos os livros sobre o segredo, lei da atração, qualquer outra coisa que você leu sobre isso.
Só o primeiro capítulo. Então, Nossas Forças Mentais, do Prentice Mulford, é a minha segunda pedida para você. Você vai encontrar em sebos, é um livro bem antigo, existem edições novas, você vai encontrar em sebo, vai encontrar em vários lugares. Últimas, e o terceiro colocado que eu vou indicar para você que quer estudar magia, você vai entender mais no segundo vídeo por que eu estou falando sobre isso, é o livro, na verdade são 3 livros, você pode escolher a sequência, os 3 livros são muito parecidos. O primeiro livro é Curso de Magnetismo Pessoal, do Victor Turnbull. O segundo livro é o também Curso de Magnetismo Pessoal, só que do Heitor Durville. E o último seria Como Desenvolver o Seu Magnetismo Pessoal, do Paul Clement Jagot. Então esses são os livros que eu indico para você. Antes de você estudar magia, você vai estudar esses livros. Vai estudar o livro Alegria e Triunfo, vai estudar o livro Nossas Forças Mentais, a coleção, e vai estudar um pouco sobre magnetismo pessoal em um desses 3 livros que eu acabei de indicar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo curto, como todos os últimos que eu estou fazendo. Ele vai ter uma sequência, como eu disse, vai ter mais 2 vídeos falando sobre magia. Esse primeiro é realmente uma introdução. Aqueles 6 livros que eu falei que você não deveria ler ter como primeira leitura de magia, não quer dizer que você não deva ler depois. Na realidade, é que se você começar por aqueles livros, você vai ter uma visão deturpada do que é magia. Espero que você tenha gostado e te vejo no próximo vídeo. Que Deus ilumine a todos nós.